Você já se sentiu tão perdido, tão distante de Deus, que pensou que não havia mais salvação para você? Que talvez o que você fez foi tão errado que não tem mais volta? A história de Paulo, um dos maiores apóstolos que já existiram, vai te mostrar que ninguém está fora do alcance do perdão de Deus. A transformação de Paulo é uma prova viva de que a misericórdia de Deus não tem limites. Antes de começarmos, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem de fé e transformação. Paulo, que antes era conhecido como Saulo, era um homem profundamente dedicado à sua fé judaica. Nascido em Tarso, uma cidade famosa por sua cultura grega, Saulo foi educado sob a tutela de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados entre os fariseus. Ele cresceu como um fariseu rigoroso, seguindo à risca a lei de Moisés, e acreditava que estava servindo a Deus ao lutar contra os seguidores de Jesus, um movimento que ele via como uma ameaça ao judaísmo tradicional. Como fariseu, Saulo se destacava pelo fervor e zelo com que perseguia os cristãos. Ele não apenas apoiava as prisões dos cristãos, mas também participava ativamente de suas condenações, chegando até a testemunhar e consentir com a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Sua convicção era inabalável. Acreditava que estava agindo em nome de Deus, purificando a fé verdadeira, conforme as Escrituras. Mas no caminho de Damasco, onde Saulo ia em busca de mais cristãos para prender, algo extraordinário aconteceu. De repente, uma luz resplandecente desceu do céu e o cercou, fazendo-o cair por terra. Ele ouviu uma voz que lhe falava de forma clara e direta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa voz não era de um simples homem, mas a voz de Jesus, o próprio Salvador que ele havia rejeitado e combatido. O impacto dessa experiência foi imediato. Saulo ficou cego e, sem entender completamente o que estava acontecendo, foi levado à cidade de Damasco por aqueles que o acompanhavam. Durante 3 dias, Saulo permaneceu em oração, sem comer e sem beber, em profunda reflexão sobre o que havia acontecido e sobre sua vida até aquele momento. Ele estava perdido, mas também sabia que algo radical estava prestes a acontecer. Nesse momento de angústia e incerteza, Deus se revelou a um homem chamado Ananias, um cristão piedoso que vivia em Damasco. Deus ordenou a Ananias que fosse até Saulo e o curasse. Ananias, sabendo da reputação de Saulo como perseguidor, temia pela sua vida, mas Deus lhe explicou: Vai, porque ele é um instrumento escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Com relutância, mas obedecendo, Ananias foi até Saulo, colocou as mãos sobre ele e orou. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. Esse não foi apenas um milagre físico, mas também o início de uma transformação espiritual profunda. Saulo agora podia enxergar não apenas fisicamente, mas espiritualmente, com olhos renovados. Foi nesse momento que Saulo, o feroz perseguidor, se tornou Paulo, o apóstolo de Cristo. Ele foi batizado e passou a se alimentar, mas o mais importante, passou a se alimentar espiritualmente, recebendo o Espírito Santo e se tornando um novo homem. A mudança em sua vida foi tão radical que logo após esse evento, ele começou a pregar sobre Jesus em sinagogas, proclamando-o como Filho de Deus. Paulo então iniciou sua jornada missionária, levando o Evangelho para várias cidades ao redor do Império Romano. Ele fundou igrejas e escreveu cartas a essas comunidades, que mais tarde seriam incluídas no Novo Testamento da Bíblia. Seu ministério não foi fácil. Ele enfrentou prisões, espancamentos, naufrágios e outras perseguições. Mas sempre manteve sua fé firme, sabendo que estava cumprindo um chamado divino. Paulo viajava incansavelmente, pregando para judeus e gentios, ensinando sobre a graça de Deus e a salvação,
através de Jesus Cristo. Sua vida foi marcada por uma profunda devoção e uma paixão inabalável pela missão de levar o Evangelho a todos os cantos do mundo conhecido. Ele acreditava que sua missão era espalhar a graça de Deus, um dom imerecido para todos, e que sua própria vida era a maior prova de que Deus pode transformar até os mais endurecidos corações. Em suas cartas, Paulo compartilhou ensinamentos sobre a fé, o amor, a unidade da Igreja e a vida cristã. Suas palavras continuam a ressoar até hoje, sendo a base de muitas doutrinas e práticas cristãs. A história de Paulo é um testemunho poderoso de redenção e transformação. Aquele que antes perseguia os cristãos com furor agora dedicava sua vida a espalhar o amor e a mensagem de Cristo. Sua jornada não foi fácil, mas ele sabia que a graça de Deus o alcançou e que sua missão era maior do que qualquer sofrimento ou dificuldade que enfrentasse. Paulo morreu como mártir em Roma, mas sua vida e suas cartas continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo uma das figuras mais importantes e reverenciadas da história do cristianismo. O que podemos aprender com a vida de Paulo? O que podemos tirar da sua transformação radical? A verdade é que a história de Paulo não é apenas sobre um homem que mudou, mas sobre a potência da graça de Deus e o poder de renovação que ele oferece a todos. Paulo era um perseguidor implacável de cristãos, tão cheio de ódio e arrogância, que acreditava que estava agindo em nome de Deus. Ele acreditava que estava defendendo a verdade, quando na realidade, estava caminhando na direção contrária à vontade de Deus. Mas o que aconteceu? Deus o alcançou, transformou e usou de maneira grandiosa. Talvez como Saulo, você já tenha feito coisas das quais se arrepende profundamente. Você já cometeu erros dos quais se sente envergonhado e questiona se existe um lugar para você no plano de Deus. Talvez você olhe para trás e pense que seu passado é algo que te define, que você nunca será digno de ser usado por Deus. A história de Paulo nos ensina que isso não é verdade. Deus não olha para o que fizemos, mas para o que podemos ser nele. Deus não vê o rótulo que o mundo coloca sobre nós, mas Ele vê o potencial que Ele mesmo colocou dentro de nós. Ele vê o que somos capazes de ser em sua graça. A transformação de Paulo é uma prova viva de que Deus tem o poder de fazer de nós algo totalmente novo, independentemente do que já fizemos. Você já pensou que no momento mais escuro da sua vida, pode ser o ponto de partida para uma transformação maravilhosa? O mesmo Deus que fez Paulo de perseguidor a pregador, pode fazer de você um instrumento de sua glória. Talvez você se sinta como Paulo antes da sua conversão, se perguntando como um Deus tão grande e perfeito pode querer usar alguém tão falho e quebrado como você. Mas a história de Paulo revela uma grande verdade. Deus usa aqueles que são humilhados, que reconhecem suas falhas, para fazer algo grandioso. Ele não precisa de pessoas perfeitas, ele precisa de corações dispostos. Ele usa aqueles que se entregam a ele para realizar a sua vontade. A grande pergunta que fica é: você está disposto a se entregar a essa transformação? Está pronto para deixar que Deus te use, apesar de todas as falhas do passado? Deus pode pegar o que parecia ser o fim, o que parecia ser um caminho sem saída, e fazer disso o começo de algo novo e maravilhoso. A história de Paulo nos ensina que, quando nos entregamos completamente à vontade de Deus, Ele pode nos moldar de maneiras que jamais imaginamos. Paulo não era um exemplo de perfeição, mas de redenção e restauração. Ele não era o que ele foi, ele se tornou o que Deus queria que ele fosse. Paulo nos ensina que, ao nos entregarmos ao propósito divino, podemos ser transformados. Não importa o tamanho do erro, não importa o quão longe você tenha ido, Deus pode te restaurar e te usar para algo grande. Ele já tem um plano para você, e mesmo que o seu passado te condene,
Deus tem o poder de te fazer novamente, limpo e pronto para ser usado. Paulo, que foi tão distante da graça de Deus, se tornou um dos maiores apóstolos e defensores da fé cristã. O que isso nos diz? Que ninguém está fora do alcance do amor e da misericórdia de Deus. Deus pode pegar a sua história, por mais tortuosa que seja, e transformá-la em algo glorioso para o seu reino. Você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Você só precisa se entregar a Ele de todo o coração. Deus pode fazer de você uma nova criatura e usar sua vida de uma forma incrível para cumprir o propósito divino que Ele tem para você. O que Paulo nos ensina sobre a graça de Deus e a transformação? Ele foi de perseguidor a pregador, de assassino de cristãos a defensor da fé. A história de Paulo não é apenas sobre um homem que se transformou, mas sobre o poder de Deus para mudar vidas, restaurar corações e dar um novo propósito, independentemente de onde a pessoa tenha estado. O que podemos aprender com isso? Às vezes, achamos que o peso do nosso passado nos define para sempre, como se estivéssemos irremediavelmente marcados pelos nossos erros e falhas. Mas Paulo nos mostra que nenhum erro é grande demais para a graça de Deus. Não importa o quão longe tenhamos ido, Deus sempre tem o poder de nos trazer de volta para o seu propósito. Ele não nos vê pelo que fizemos, mas pelo que Ele pode fazer através de nós. Ele não se importa com o nosso passado, mas com o nosso potencial em Cristo. Você já se sentiu aprisionado pelo seu passado? Talvez você se veja como alguém que já cometeu muitos erros e agora sinta que a mudança é impossível. Mas Paulo foi um exemplo de como Deus pode transformar até mesmo a pessoa mais distante, a mais rejeitada pela sociedade, e fazer dela um testemunho vivo da sua graça. O próprio Saulo, que perseguia os cristãos, foi escolhido por Deus para ser um dos maiores apóstolos que já viveram. O que isso nos diz? Que ninguém está fora do alcance da misericórdia de Deus. Quantas vezes você já duvidou da sua capacidade de ser usado por Deus por causa do que fez no passado? Deus não precisa de perfeição, Ele só precisa de coragem, de corações sinceros e dispostos a seguir sua direção. Talvez você esteja preso ao medo de ser rejeitado, ou ao medo de ser incapaz de mudar, mas a verdade é que, assim como Paulo, você pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Você não precisa ser perfeito para ser usado, você só precisa estar disponível. A transformação de Paulo não foi instantânea, e a de muitos de nós também não será. Deus trabalha em nosso interior, nos moldando, nos curando e nos capacitando a sermos aquilo que Ele deseja. Como você se sente em relação a essa transformação? Está pronto para entregar as áreas da sua vida que ainda não foram completamente entregues a Ele? Deus tem um propósito para a sua vida, uma missão específica que só você pode cumprir. Assim como Paulo, talvez você tenha que passar por um processo de cura, de reavaliação e de entrega. Deus nos chama para sermos novas criaturas em Cristo, e quando Ele entra em nossa vida, Ele não apenas nos perdoa, mas nos capacita a viver de acordo com o seu plano. Imagine por um momento, se Paulo tivesse continuado, acreditando que seu passado o desqualificava para ser usado por Deus. Ele teria perdido a oportunidade de ser usado de forma grandiosa. Da mesma forma, se você se deixar prender pelo seu passado, estará deixando de viver o futuro que Deus preparou para você. Não olhe para trás, não olhe para os erros passados como se eles fossem um obstáculo permanente. Deus pode pegar as áreas quebradas da sua vida e, com sua graça, fazer algo belo. O convite de Deus para a sua vida é simples: entregue-se a Ele completamente,
Confie que Ele tem algo maior para você e deixe Ele escrever a história da sua vida. Deus não faz acepção de pessoas, e como fez com Paulo, Ele pode transformar a sua vida, usando-a para algo muito maior do que você poderia imaginar. Agora, onde quer que você esteja, vamos juntos orar e pedir ao Senhor que nos transforme, assim como transformou Paulo. Feche seus olhos, abra seu coração e entregue tudo a Ele neste momento. Senhor, assim como Paulo, muitos de nós carregamos o peso do nosso passado, com todas as falhas, erros e decisões que nos afastaram de Ti. Às vezes, sentimos que não somos dignos de ser usados por Ti, que nossas escolhas erradas nos desqualificam para Te servir. Mas a Tua palavra nos ensina que a Tua graça é mais poderosa do que qualquer falha do passado, e que o Teu amor nos alcança, mesmo quando sentimos que não merecemos. Hoje, Senhor, nos colocamos diante de Ti em humildade, reconhecendo nossas fraquezas e nossas falhas. Pedimos que Tu nos transformes como transformaste Paulo, que as cegueiras espirituais que nos impedem de Te enxergar com clareza caiam por terra, que possamos ver com os olhos da fé, enxergar além da nossa dor, além das nossas limitações e ver o Teu plano para as nossas vidas. Queremos olhar para a nossa vida e ver a obra que o Senhor já está realizando, mesmo quando não conseguimos perceber. Senhor, queremos ser usados por Ti, assim como Paulo foi. Mesmo que nossa jornada tenha sido cheia de erros, sabemos que, se entregarmos nossas vidas ao Senhor, podemos ser instrumentos poderosos em Suas mãos. Não importa o que fizemos antes, queremos seguir o Teu caminho e cumprir o propósito que preparaste para nós. Transforma nosso coração, Senhor, para que possamos ser um reflexo do Teu amor e da Tua graça. Renova nossa vida, fortalece nossa fé e nos dá coragem para pregar o Teu Evangelho com ousadia, como Paulo fez. Que não sejamos mais prisioneiros do nosso passado, mas sim libertos pelo Teu perdão e poder. Dá-nos a coragem de sermos transparentes com nossas fraquezas, pois sabemos que é na nossa fraqueza que a Tua força se aperfeiçoa. Usa-nos, Senhor, para levar a Tua palavra de transformação a um mundo que precisa desesperadamente de esperança e restauração. Em nome de Jesus, aquele que nos redimiu, restaurou e nos deu uma nova chance, oramos. Amém. Agora você consegue ver o seu propósito em Cristo. Se você sentiu o toque de Deus no seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de transformação. Inscreva-se no canal para mais histórias de fé e poder de transformação. Deus tem algo incrível para você.